Nossa família desembarcou neste grande continente chamado América na época dos peregrinos. Eles vieram em busca de liberdade civil e religiosa e de uma vida melhor para seus filhos. A história que vou contar-lhes teve início 2 dias antes do Natal de 1805. Enquanto vivíamos em Sharon, Vermont, nossa família foi abençoada com um filho. Demos a ele o nome de seu pai, Joseph. Alguns podem pensar que contarei muitas histórias marcantes ocorridas na infância de Joseph. Mas nada ocorreu em seus primeiros anos de vida, exceto coisas triviais tão comuns nessa fase da vida. Meu marido trabalhava na fazenda durante o verão e como professor no inverno. Trabalhávamos muito e ensinamos nossos filhos a serem tementes a Deus. Vejamos. Obrigado, Catherine. Ontem estávamos lendo... Nossa família era formada por 9 filhos. Alvin era o mais velho e um herói para Joseph. Assim como Hiram, nosso segundo filho. Eles também enxergavam algo especial em seu irmão mais novo. Todos nós enxergávamos. Deus nos dá poder sobre a tentação, mas somos fracos diante dela. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Portanto, devemos nos arrepender e ser batizados. Este é o único caminho para o seu reino. Sr. Smith, 1 minuto, por favor. O senhor parece ser um homem temente a Deus, mas não o vejo com sua família em minha congregação. Bem, parece que as pregações de hoje em dia ensinam as pessoas a temer demais a Deus. E a confiar muito pouco nele. É um homem difícil, Sr. Smith. Não é minha intenção. Só estou preocupado com sua salvação. Alvin, você já se perguntou o que precisamos fazer para ser salvos? Você se preocupa demais, irmãozinho. Mas tenho de saber. Você não acha que Deus deseja salvar a todos nós? Sim. Eu sinto que, para sermos salvos, precisamos obedecer aos mandamentos que Ele nos deu. Talvez todos nós tenhamos a capacidade de ser um pouco melhor a cada dia e progredir rumo à salvação. Se você aceitar falsas doutrinas, espere por tristeza e escuridão pelo resto de sua vida. A Bíblia ensina que existe apenas um caminho para a salvação, Joseph. Estude as palavras de Deus e você saberá que o que estou dizendo é verdade. Com a mente muito confusa, Joseph continuou sua busca por respostas. Uma busca que seria difícil até mesmo para aqueles bem mais velhos do que ele, que tiveram o privilégio de estudar o que ele nunca tivera. Li um dia na Epístola de Tiago: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus.
As palavras da Escritura penetraram meu coração com grande poder. Você pegou uma árvore. Refleti repetidamente sobre ela. Finalmente cheguei à conclusão de que teria de permanecer em trevas e confusão, ou fazer como Tiago aconselha, isto é, pedir a Deus. Foi na manhã de um belo e claro dia, no início da primavera de 1820. Ajoelhei-me e comecei a oferecer a Deus os desejos de meu coração. Apoderou-se de mim uma força de algum ser real do mundo invisível, mas usando todas as forças para clamar a Deus. Vi um pilar de luz. Quando a luz pousou sobre mim, vi dois personagens. Um deles falou-me. Joseph, este é meu filho amado. Ouve-o. Eu sou Jesus Cristo. Eu vi Deus, o Pai, e seu Filho, Jesus Cristo. E eles realmente falaram comigo. Eu sabia-o. E sabia que Deus o sabia, e não podia negá-la. Na visão, foi-me dito que não me filiasse a nenhuma igreja, mas que o Evangelho, em sua plenitude, estava prestes a ser restaurado. Sou grato por sua ajuda, Joseph. Mas tem que saber como me sinto. Não existem mais visões ou revelações hoje. Tudo isso cessou com os apóstolos e nunca mais haverá nada disso. Não fale mais sobre isso. Isto só vai lhe trazer tristeza. Ei, Joseph! Tem tido visões ultimamente? Cuide de sua vida, Smith. Vá ajudar o seu irmão. Em setembro de 1823, ao abrir seu coração a Deus novamente, Joseph foi visitado por um mensageiro celeste.
Joseph, sou seu conservo, porque Moisés disse aos pais... Disse-me que seu nome era Moroni e que Deus tinha uma obra a ser executada. Disse-me que havia um registro antigo escrito sobre placas de ouro que continha um relato dos antigos habitantes deste continente. A escrita sobre as placas de ouro era desconhecida para mim. Foi-me dito que as placas continham a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. Joseph ficou sabendo sobre a aparição pessoal que Jesus Cristo realizou depois de sua ressurreição aos povos da América Antiga. Durante essa visita, Jesus convidou as pessoas a tocarem as marcas em suas mãos, seus pés e em seu lado. Ele chamou 12 apóstolos para pregar seu evangelho e realizou milagres. Joseph podia descrever tais eventos como se tivesse passado toda a sua vida com essas pessoas. Eu acho que tínhamos um aspecto muito peculiar dentre qualquer família que já viveu sobre a terra. Todos nós dando a mais profunda atenção a um garoto de 17 anos que nunca tinha lido a Bíblia inteira em sua vida. No momento certo, Joseph receberia o conhecimento para traduzir os registros que haviam sido revelados a ele. Até lá, ele foi instruído a esperar e se preparar. Essa preparação incluiria mais desafios para sua confiança em Deus. Sinto muito. Fiz tudo o que podia. Nosso amado filho mais velho e o herói de Joseph na Terra. Alvin. Joseph, se o Alvin morrer sem ser batizado, você nunca mais o verá. Queria poder dizer o contrário. Joseph, sinto muito. Muito mesmo. Hiram, você é o mais velho agora. Joseph, faça tudo que puder para obter o registro. Tudo. Deus deu o sofrimento aos filhos dos homens. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Talvez Deus esteja tentando alertá-lo, Joseph. Alvin está perdido, mas ainda há esperança para você. Esqueça essas ideias tolas, Joseph. Mas eram as palavras de Alvin que estavam na mente de Joseph. Eu não acredito que Deus deseja salvar apenas alguns de nós.
Enquanto crescia, Joseph continuou a refletir sobre tudo o que tinha acontecido, o que tinha lhe sido prometido e o que ainda estava por vir. Até amanhã, meninos. Foi nessa época que ele conheceu uma moça chamada Emma Hale. Como sempre acontecia, os boatos se antecipavam a Joseph. Meu pai ouviu algumas histórias. Bem, e se eu te dissesse que elas são verdadeiras? Ele contou a ela tudo o que tinha acontecido. Ela teria que tomar uma decisão por si mesma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Foi o que eu fiz. Você ganhou. Tem algo que quero te mostrar. Eu pensei muito sobre tudo o que você me disse. E? Eu acredito em você. Apesar dos pais dela não aprovarem, Joseph e Emma se casaram no ano seguinte. Durante 4 anos, sempre em setembro, Joseph voltava ao local onde estava escondido o registro sagrado. A cada visita, ele recebia mais conhecimento até que, no momento adequado, foi-lhe dada permissão para começar a tão prometida tradução. Você se casou com um sonhador, Emma. Traduzir? Ele mal consegue ler e escrever. Enquanto ele não desistir dessas ideias tolas, ele não será mais bem-vindo nesta casa. Ele vai mudar de ideia depois que o bebê nascer. Deram o nome de Alvin a seu primeiro filho, em homenagem ao amado irmão mais velho de Joseph. Ele viveu apenas algumas horas. Durante os anos em que estiveram juntos, sofreriam muitas tristezas. O Senhor chamou Joseph em sua fraqueza, mas o qualificou para seu trabalho. A tradução continuou. Outras pessoas se uniram a Joseph nessa grande empreitada. Todos os homens devem se arrepender e ser batizados em seu nome. Um deles foi Oliver Cowdery. Como devemos ser batizados? Eu não sei. Em maio de 1829, Joseph e Oliver perguntaram ao Senhor. Um mensageiro do céu desceu em uma nuvem de luz. Ele disse ser João Batista, o mesmo que havia batizado Jesus Cristo. Ele colocou as mãos sobre a cabeça deles e deu a Joseph e Oliver a autoridade para batizar. Mais tarde, Pedro, Tiago e João, 3 dos apóstolos originais de Cristo, restauraram a mesma autoridade que lhes foi dada anteriormente por Jesus Cristo, para que os homens pudessem, novamente, agir em todas as coisas para a salvação de seus filhos. O trabalho de tradução terminou e Joseph devolveu as placas ao anjo Moroni. O registro antigo foi publicado como o Livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Perguntaram-me várias vezes se o Livro de Mórmon é verdadeiro. As Escrituras dizem:
Examinai todas as coisas, leia e pergunte a Deus. E quando receberdes estas coisas, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai eterno, em nome de Cristo, se estas coisas não são verdadeiras. E se perguntardes com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo, podeis saber a verdade de todas as coisas. Este livro veio para substituir a Bíblia? Nada pode substituir a Bíblia, Pai. Este é outro testemunho da glória de Cristo. Meu marido foi batizado por imersão no dia 6 de abril de 1830, no dia em que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi organizada. Quando ele emergiu da água, Joseph exclamou: "Meu Deus seja louvado, pois vivi para ver meu pai ser batizado na Igreja de Jesus Cristo." Com a autoridade do sacerdócio de Deus, a mesma igreja que Jesus Cristo estabeleceu no passado foi restaurada na terra. A procedermos e nos organizarmos como igreja de acordo com os mandamentos de Deus. Todos a favor, por favor, manifestem-se. Ó Deus, Pai eterno, nós te rogamos. Você continua determinado a organizar essa sua igreja? O Senhor ordenou. Mas esta não é minha igreja. É dele. É a Igreja de Jesus Cristo. Alvin, cumpri minha promessa. Senhor Smith? Perdoe-me por interromper, mas gostaria... Será que poderia me falar mais sobre este livro? Sim. Sim, posso. Smith? Eu não acredito na sua religião, Sr. Smith. Mas sou muito grata por sua bondade. Podemos dizer que essa é a nossa religião, senhora. Eu nunca perdi de ninguém. Então vou pedir desculpa, irmão Joseph. Às vezes o senhor nos rebaixa antes de nos elevar a um patamar mais alto. Já começou? Irmãos e irmãs, não se cansem de fazer o bem. Quando estais a serviço de vosso próximo, estais somente a serviço de vosso Deus. Não pedimos a ninguém que abandonem as coisas boas que têm. Somente os convidamos para vir obter mais. E eles vieram. As notícias se espalharam muito rápido. Muitos recém-conversos começaram a se reunir em Missouri e Ohio. Esses mormons logo tomarão conta de todo o condado. Pode imaginar mudar-se para cá deixando tudo para trás por causa das palavras de alguém que se intitula um profeta? Ouvi dizer que eles adoram a Joseph Smith. Bom, há uma maneira de descobrirmos. Joseph? Sim, mãe. Minha nova amiga aqui tem uma pergunta. Nós adoramos somente a Deus, o Pai, e a seu Filho Jesus Cristo. E toda essa conversa sobre revelação? É como aprendemos sua vontade. O que o faz ter tanta certeza, Sr. Smith, de que Deus se importa?
Ele se importa. E você também pode saber. Mas primeiro tem que confiar nele. A mensagem era sempre a mesma. Leia por você mesmo e pergunte a Deus. Muitos de nossos vizinhos faziam apenas isso. Mas outros se sentiam ameaçados. A esta hora amanhã, Joseph já estará bem longe. Fugindo como um coelho assustado. Talvez com medo de uma doutrina que não entendiam. Talvez desconfiados por causa de tantos recém-chegados. Aqui! Vamos! Pega ele, depressa! Vai! Não! Vai! Vamos, crianças! Depressa, depressa! Não façam isso! Não! Vamos, Maurício! Depressa! Olá, bem peixe. Vamos! É difícil entender certas coisas. Por quê? Sempre haverá oposição. Quanto teremos que aguentar? Talvez eu tenha de aprender a ser mais humilde. Seja qual for a lição. Eu sinto muito. Roguem ao Pai, com toda a energia de seu coração, para que possam ser cheios desse amor. Deus restaurou à terra o espírito de revelação e profecia. Eu sou testemunha de que Jesus é o Cristo. Ele convida todos os homens a se arrepender e a vir a Ele. Ele sofrerá nossas dores. Ele carregará nossos fardos. E se formos fiéis, podemos ter esperança de ser purificados, assim como Ele é puro. A pequena cidade de Kirtland, Ohio, crescia tão rápido que as casas não podiam ser construídas na mesma velocidade. Emma! A família delas acabou de chegar. O que temos aqui? São a Rachel, a Susan e a Abigail. Mas ela prefere ser chamada de Abby. É mesmo? Uhum. Abby. A família Jacobson está no nosso quarto. Se a casa deles estivesse pronta. E está, exceto pelas portas e pelas paredes do fundo. E por que toda essa animação? O Senhor ordenou que construíssemos uma casa ao seu nome. Que tipo de casa? Uma casa de santidade, onde o Senhor poderá nos conceder conhecimento, poder e autoridade. Um templo, como aquele onde Jesus Cristo ensinou seus discípulos, em Jerusalém. E vamos construir esse templo antes ou depois das paredes da casa da família Jacobson? Logo, os membros da igreja começaram a doar um dia a cada 10 para construir um templo a Deus. Sei que você tem um bom coração, Lyman. Espero que tenha uma boa mira também. A primeira vez que eu li este livro, eu soube que nenhum homem poderia tê-lo escrito. Joseph realmente é um profeta. Está certo, Parley. Ele é tudo o que eu esperava. Às vezes até mais. Um dos trabalhadores mais dedicados entre eles era um recém-converso,
Brigham Young. Joseph esclarece com simplicidade coisas que eu nunca entendera antes. Bom dia, Brigham. Joseph. Joseph começou a confiar na capacidade de Brigham como construtor e reconhecia sua crescente fé. Este deve ser nosso melhor trabalho, Brigham. Nada a não ser o melhor para o senhor. Não estamos apenas construindo um templo aqui. O senhor está nos moldando. Mas como ele pode chamar alguém como eu para ser um apóstolo? Você foi preparado, Brigham. O senhor utiliza material bruto, dá forma a ele e o refina. O senhor tem grandes planos para você, Brigham. Maiores do que qualquer sonho seu. Brigham Young, em nome de Jesus Cristo, colocamos nossas mãos sobre tua cabeça e te ordenamos ao ofício de sumo sacerdote. O templo de Kirtland tornou-se a ligação entre o céu e a terra que nosso povo tanto procurava. Obrigado Presidente. por sua presença. Boa noite. Obrigado. Hiram já te encontrou. Tudo bem. Não somente um símbolo da presença de Deus, mas também um caminho para a sua palavra. O que foi? Mãe. Esta noite, no templo, eu tive uma visão do reino celestial de Deus. A voz do Senhor revelou estas palavras: todos os que morreram sem conhecimento deste evangelho, que o teriam recebido, serão herdeiros do reino de Deus. Mamãe, Alvin não está perdido. A profecia de Joseph se cumpriu. O Senhor realmente veio a seu templo. Pois eis que aceitei esta casa. Outros mensageiros celestes apareceram, profetas do Velho Testamento. Moisés, Em vós e vossa Elias semente, todas as gerações seriam abençoadas. e Elias, o profeta. Dos pais aos filhos e o dos filhos aos pais. O Senhor nos moldou de maneira maravilhosa ao revelar por meio de Joseph, linha sobre linha, preceito sobre preceito, cada verdade, cada princípio, cada doutrina de Cristo, pertinentes à vida e salvação. Deus é o Pai de nosso espírito. Jesus Cristo é seu Filho. Sua obra e sua glória é levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Já está na hora de nos livrarmos desses Mormons de uma vez por todas. Ainda que seja necessário matar alguns deles. Melhor ainda. Alguns dos primeiros moradores ficaram com inveja de nosso crescimento e nossa influência. Desconfiança e medo enraizaram-se na ignorância, e os assédios tornaram-se calúnias persistentes e violência. Por que estão fazendo isso? Por quê? Levanta! Por quê? Por quê? Está além de mim responder a tais perguntas. Como podemos deixar tudo isto para trás, Joseph? Eu já não sou mais o único em perigo agora. Tornou-se muito perigoso para todos aqui. Devemos levar isso em consideração. Um templo podemos reconstruir, mas não podemos restituir vidas. Será que vai ser melhor em Missouri?
Parecia que onde quer que nosso povo tentava se estabelecer, os conflitos nos perseguiam. Missouri provou ser o fogo do refinador. Mamãe! Mãe, por favor! Isso não é apenas uma turba. Há 2.500 milicianos do Missouri nos cercando, com aquele mandado do governador Boggs. Os Mormons devem ser tratados como inimigos e exterminados, ou expulsos do estado para a paz pública. 18 de nossos irmãos e irmãs foram mortos em Hounds Mill. É esta a paz pública a qual o governador se refere? Pais, mães e filhos assassinados pelo crime de construir casas e adorar a Deus. Você deve deixar isso bem claro. Aceite a proposta, eu imploro. General Lucas, disseram-me que deseja falar comigo. Aqui estão seus prisioneiros, general. Como combinamos. Quando soubemos que Joseph e Hiram haviam sido traídos, fomos tomados por tristeza, lamentação e angústia. Senhores! Senhores, por favor! Amanhã de manhã, às 9 horas, o general Doniphan e sua brigada levarão esses homens para a praça de Far West para fuzilá-los! Em meio à minha tristeza, fui confortada pelo Espírito do Senhor e recebi a seguinte promessa: eles não ferirão seus filhos, e pelos próximos 5 anos, Joseph terá poder sobre todos os seus inimigos. Isso é assassinato a sangue frio. Esses homens são inocentes. Não cumprirei suas ordens. E se você matar esses homens, vou considerá-lo responsável perante um tribunal terreno, juro por Deus. Apesar de suas vidas terem sido poupadas, Joseph e Hiram foram acusados de traição contra o estado de Missouri e foram tratados como prisioneiros de guerra. Profetiza Smith! Faça uma de suas revelações! Diga-nos, Joe. Fale mais sobre Hounds Mill. Ei, você já matou algum Mormon? 2, talvez 3. É claro que criança não conta. É, mas são boas para praticar tiro ao alvo. Alguns daqueles mormons correram para a floresta, outros se esconderam na loja do ferreiro. Miramos neles através das fendas das tábuas e atiramos neles como se atira em peixes dentro de um barril. Eu encontrei um garoto de 10 anos tentando se esconder e o matei. Só não consegui tirar as botas do pai dele. E as mulheres mormons? Essas sim, lutaram muito. Me lembro de 2 ou 3 delas se Silêncio! escondendo. Silêncio! Silêncio, demônios do abismo infernal! Em nome de Jesus Cristo, eu os repreendo e ordeno que se calem. Não viverei nem mais 1 minuto para ouvir tal tipo de linguagem. Cessai vossa conversa, senão morrereis, ou morrerei eu neste instante.
O valor das almas é grande à vista de Deus. Saiam daqui, depressa. Muitos de nossos pais e irmãos lutaram na guerra revolucionária e sofreram para estabelecer um governo de liberdade e direitos iguais sobre esta terra. Não violamos nenhuma lei, mas mesmo sendo inocentes, milhares de nosso povo foram expulsos de um lugar para outro, tendo a vida em risco. Smith! Levante-se e suba até aqui. Não tente nada. É tão bom te ver. Eu te amo. Mary. Hiram, eu trouxe alguém para você conhecer. Temos um novo e lindo bebê. Um por vez. Enquanto Joseph e Hiram definhavam na cadeia de Liberty à espera de julgamento, nosso povo foi dispersado pelos estados de Missouri, Iowa e Illinois. Diga a Mary e as crianças que eu sei que esta obra é verdadeira. Que coração fervoroso você tem, Hiram. Oh, Deus, onde estás? Meu filho, paz seja com tua alma. Tua adversidade, tuas aflições não durarão mais que um momento. Então, se as suportares bem, Deus te exaltará no alto. Após 6 meses na prisão e pela graça de Deus, Joseph e Hiram escaparam de seus algozes. Nos reunimos em Illinois, onde nos sentimos acolhidos. Esperávamos que nossos sofrimentos não tivessem sido em vão e que agora teríamos um período de descanso. Não desanimem, irmãos. Navu em hebraico significa lugar bonito. E qual é a palavra hebraica para pântano? Durante o primeiro verão em Nauvoo, centenas adoeceram com calafrios e febre. Irmãs, deixe-me ajudá-las. Irmão Joseph, meu orgulho trouxe-me ao fundo. Agora o Senhor pode elevá-lo a um patamar mais alto. Eu sou mesmo a mãe de um profeta de Deus? O instrumento honrado para realizar tão grandes coisas, no qual minha alma se engrandece e meu espírito se regozija em Deus, meu Salvador. Em 5 anos, Nauvoo tornou-se uma comunidade emergente de 15.000 habitantes. Ao mesmo tempo, Joseph estava pensando em um mundo muito maior. A verdade de Deus irá adiante, intrépida, nobre e independente, até que haja penetrado cada continente, soado em cada ouvido, até que os propósitos de Deus sejam cumpridos. Deus deseja abençoar todos os seus filhos, com luz e verdade e salvação.
Irmãos, um homem cheio do amor de Deus não se contenta em abençoar apenas a sua própria família. Ele ansiará por abençoar toda a família humana. Isso é o que o Senhor deseja para vocês. Em 1830, os primeiros missionários foram enviados para compartilhar o livro de Mormon. Em tempos antigos, Deus falou aos profetas que então pregaram a palavra de Deus a todos que estavam dispostos a ouvir. Deus falou novamente a seus profetas que nos deu sua palavra. O livro de Amós nos ensina que isso faz parte do plano de Deus. 10 anos mais tarde, Brigham Young e os outros apóstolos foram enviados à Inglaterra. O grande sucesso lá obtido dissipou qualquer pensamento de que nossa fé fosse somente uma religião americana. Bom dia, irmão. E se perguntardes com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito. Os missionários enviados ao mundo trouxeram milhares de conversos, ajudando a transformar Nauvoo na cidade de Deus. Barcos cargueiros subiram o Mississippi, oriundos do porto de Nova Orleans. Ah, toca a gaita de Follies. Irmão Joseph, por favor, não o incentive. Outros ainda vieram da maneira que conseguiram. Andamos quase 1.500 quilômetros para chegar aqui. Deus a abençoe, Jenny Manning. Ele já abençoou. Ele já fez isso. Irmão Joseph. Jesse. Podemos falar? Claro. Eu estava pensando... Sim? As pessoas observam tudo o que você faz. Será que um homem na sua posição deveria fazer tarefas tão inferiores? Bem, se existem coisas inferiores a fazer na casa de um homem, quem melhor do que o chefe da casa para fazê-las? Minha esposa faz esse tipo de trabalho em casa. Talvez ela devesse falar com a irmã Emma. Há quanto tempo estão casados? 3 anos, no próximo mês. Tudo isso? Posso dar-lhe um conselho? Sim. O Senhor deseja que o casamento dure muito mais do que isso. Na verdade, para sempre. Então, se um homem não está disposto a cuidar e ajudar sua esposa aqui, por que ela o desejaria depois desta vida? Agora pense um pouco sobre isso. Nisto reside a felicidade, irmão. Olha. Aí está um homem sábio. É lindo. Isso é o que me fez pensar em você. É o dever de um marido amar e cuidar da esposa e nutri-la. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Não conte em voz alta. Honrá-la como a si mesmo. Dar atenção a seus sentimentos com carinho. Você está contando de novo. Ah, está bem. Pois ela é carne de sua carne, osso de seus ossos. O Senhor revelou que as sagradas ordenanças do selamento que unem as famílias nesta vida existirão na eternidade, somente acompanhada de glória eterna. Poderemos um dia habitar com Deus como famílias. Como está, pai? Só um pouco cansado, só isso. Você cuidou de nós a vida inteira, papai. É o que os pais fazem. Deixe-nos cuidar de você. Joseph, eu verei o Alvin de novo. Sim. Você o verá de novo. E ficará com ele. Você sempre será o pai dele.
e ele sempre será seu filho. O Senhor revelou que este é seu plano. Podemos ficar juntos com nossos entes queridos para sempre. Todos nós veremos Alvin de novo. Devagar agora. Sobe mais. Para cima, para cima. Isso. Muito bom. É tão magnífico quanto dizem. Vai ser. O Senhor tem grandes bênçãos reservadas para todos nós. Por que o Senhor quer que construamos um outro templo? Para alguns, essa doutrina poderá parecer muito arrojada. Um poder que liga na terra e liga nos céus. Mas Deus restaurou essa autoridade de novo. No templo, podemos receber todas as ordenanças de salvação. Não só para nós mesmos, mas para os que morreram sem elas. Se formos fiéis, todas as nossas perdas nos serão recompensadas. Tão logo o novo e glorioso templo de Nauvoo ergueu-se, antigos temores retornaram. Não nos surpreenderia ouvir sobre a morte de Joseph Smith de maneira violenta. Isso não é uma notícia, é uma ameaça. Há uma maneira mais fácil de nos livrarmos desses mormons. O velho Joe Smith ainda é procurado no Missouri. Então, que eles o tenham. Parado aí, Smith. Não se mexa ou será um homem morto. Vão atirar em mim? Não. Vamos levá-lo de volta ao Missouri. Anda. O governador de Missouri mandou que Joseph fosse extraditado para ser julgado sob falsas acusações novamente. E, infelizmente, as autoridades de Illinois acataram o pedido. Vamos, rapazes! Nossos homens o alcançaram pouco antes da fronteira de Illinois com Missouri. Bem, cavalheiros, parece que não irei com os senhores para Missouri hoje. Mas para mostrar que não existe nenhum ressentimento, que tal serem meus convidados esta noite? Senhores, acredito que não tivemos o prazer. Pode-se dizer que somos os convidados de honra. Oh! Nós nos regozijamos no resgate ousado, mas as autoridades interpretaram isso como sendo um ato de provocação. Joseph recebeu um ultimato. Joseph, o governador insiste para que voltemos a Carthage. O governador de Illinois prometeu a meus filhos que eles seriam tratados com justiça. A história mostra o contrário. Se Hiram e eu não cumprirmos as ordens do governador, ele enviará a milícia até Nauvoo, o que ocasionará o derramamento de muito sangue. Deus não quer isso, e eu só posso fazer a vontade dele. Já se perguntou se ele não perde demais? Eu tento não pensar sobre isso. Às vezes eu penso. Eu desejei de todo o meu coração terminar este templo. Mas não viverei para vê-lo, Brigham. Você o verá. Prometa-me que quando chegar o tempo, você guiará nosso povo às montanhas rochosas. Irmãos, minha missão é testificar de Jesus Cristo.
Eu sei que ele vive. Amo você, Joseph. Joseph e Hiram chegaram em Carter de Illinois e se entregaram para ser julgados. Apesar de todas as promessas de tratamento justo, o que aconteceu não nos surpreendeu. Joseph! Sou um homem morto! Você não se salva, Joseph! Isso é o quê? Hiram! Não! Irmão! O que aprendemos no evangelho que recebemos? Verdade brotando da terra. Misericórdia dos céus. Uma voz de alegria para os vivos e para os mortos. Não prosseguiremos em tão grande causa? As turbas estão decididas. Não haverá justiça enquanto ficarmos em Nauvoo. Não sei se irei para o oeste, mas oro para que o Senhor permita que o irmão Brigham leve nosso povo embora daqui. Eu sou a primeira testemunha da restauração da Igreja de Cristo sobre a terra. Dou liberdade para que o mundo julgue o que estou dizendo como acharem melhor. Mas isto eu digo. Tudo o que falei a vocês é verdade. E o será para sempre.